algumas expressões que, caso você queira traduzir, não vão fazer o menor sentido. Então esse vídeo é exclusivamente sobre esse assunto, então fica comigo até o final. Hello guys, welcome to the House Channel. Meu nome é Gabriela Bezutti e hoje, a pedido do Gabriel, que pediu aí pra gente falar sobre algumas expressões, né, sobre casos do dia a dia, eu quero falar com vocês sobre o uso de algumas expressões em inglês que, caso você, mero mortal estudante da língua inglesa, queira traduzir essa expressão, não vai fazer o menor sentido, você não vai saber como usar, enfim. Então, não perde nada nesse vídeo. Hoje tem muita coisa que eu quero trazer pra você, muita dica. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você acompanha a gente aqui no canal, é muito importante que você já deixe aqui embaixo o seu like, se inscreva nesse canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo por aqui. E como a gente está falando de um tema muito importante, quero te convidar a compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com a sua família, para que essas pessoas tenham mais naturalidade na hora de conversar em inglês. E vamos começar com a nossa primeira expressão, que é o spill the beans. Spill the beans. Provavelmente você já deve ter ouvido falar essa expressão aí, principalmente nos filmes e séries, tá? É muito comum que a gente escute algumas pessoas falando isso. Well, time to spill the beans. Oh, beans. E se você realmente quiser traduzir, vai ser mais ou menos como derramar os feijões, que não faz o menor sentido. Na verdade, spill the beans significa que alguém revelou algum segredo. Sim, alguém deu com a língua nos dentes, falou demais, a língua não coube na boca e é exatamente isso que significa. Então, por exemplo, se alguém te disser she spilled the beans about the new project. Ela falou demais, ela contou o segredo sobre o novo projeto, né? Então ela deu com a língua nos dentes, foi isso que essa frase quis dizer, tá? Então significa basicamente que alguém está falando algo que deveria permanecer em sigilo. A segunda expressão é a good for you. E na verdade, gente, tem uma coisinha aí. Por exemplo, se você for traduzir para o português, vai ser bom pra você. E é realmente essa tradução, tá? É literal mesmo. Então, se a gente traduz pro português, fica um pouco grosseiro, tá? Na verdade, o good for you, ele não é grosseiro na língua inglesa, porque é normal, tá? Então, se, por exemplo, você passou numa entrevista, você passou num teste, alguma coisa, às vezes, se a gente fala no português, bom pra você, sabe? Fica uma coisa meio bom pra você. Só que pra você, não pra todo mundo, né? No inglês, não. O good for you é natural, tá? É bom, realmente bom pra você, é uma coisa legal, pode ser usada, não é rude, não é grosseiro, não é nada. A próxima expressão talvez você ainda não tenha escutado, mas pode ser que aí no dia a dia você escute, que é to give someone the cold shoulder. E sim, gente, se você quiser traduzir isso, vai ser basicamente falar dar a alguém um ombro gelado, um ombro frio. Uma coisa absolutamente nada a ver. Mas, quando a gente fala to give someone the cold shoulder, a gente está querendo dizer sobre ignorar alguém ou ser rude com alguém, tá? Isso, sim, está se tratando de um pouco de ser um pouco ignorante, sabe? Então, por exemplo, se eu disser a frase I don't know why she's giving me the cold shoulder today, eu estou falando, eu não sei porque ela está sendo rude comigo hoje, tá? Então, preste bem atenção, porque por todas essas expressões a gente está usando basicamente um contexto, né? A gente não está traduzindo literalmente todas as palavras de cada frase, tá? Então, preste muito bem atenção no que você já vem falando, no que você já vem lendo, conversando com uma outra pessoa, porque o contexto vai falar muito sobre essa expressão. Uma outra coisa que também às vezes a gente se confunde um pouco é com o uso do come, né? A gente aprendeu que o come é vir, né? Na verdade também pode ser ir, tá? Porque às vezes as pessoas respondem I'm coming, então é normal, tá? Muito mais normal do que responder I'm going, tá? Então se você ouvir I'm coming, e claro, é mais uma expressão que você vai ouvir só quando você está imerso na língua, então você precisa sim ouvir músicas, ler livros, conversar com outras pessoas, enfim. Você vai entender que o coming vai sim ter esse uso de também vir, tá? Então preste muita atenção mais uma vez no contexto. Outra coisa é quanto ao uso do bad, tá? Então so bad ou so hard.
tá? Às vezes a gente se confunde com o uso achando que o bad é mal e o hard é difícil, tá? Também é isso, claro, com certeza, mas eles também são usados para intensificar alguma coisa. Então, por exemplo, I love you so bad, né? Então, se você for traduzir, ficaria eu te amo mal, ou eu gosto mal, ou algo do tipo, né? O que não faria o menor sentido. Quando eu uso o bad, o so bad, eu estou dando uma ênfase muito maior nesse sentimento. Então, I love you so bad, eu te amo muito. Ou I worked so hard last week. Então, eu trabalhei muito na semana passada, eu trabalhei loucamente, demais, absurdamente. Então, sim, estamos dando intensidade ao que a gente fez na semana passada, tá? I worked so hard last week. Outra expressão muito comum é to bark up the wrong tree. E sim, não faz o menor sentido como todas as outras que eu já falei. Porém, ela vai significar que uma pessoa está procurando algo no lugar errado, tá? Ou está fazendo uma suposição errada. Então, colocando num exemplo que eu acho que fica mais fácil de entender, if you are looking for John, you're barking up the wrong tree, tá? Então, se você está procurando pelo João ou pelo John, você está procurando no lugar errado. He is not here, tá? Então, ele não está aqui. Então é basicamente aí uma coisa para se tratar de você não estar numa ação correta. Consegue entender mais ou menos o uso disso? Então, tentar sempre prestar atenção no contexto geral. E claro, gente, entender que em algumas frases são colocadas algumas expressões, tá? Então, às vezes a gente fica meio confuso, até mesmo se tratando de uma conversa normal, mas enfim. Agora essa aqui eu acho que é inédita. To let the cat out of the bag. Provavelmente você nunca ouviu isso. Então, to let the cat, levar o gato out of the bag. Out of the bag, tirar da bolsa, levar o gato fora da bolsa. Algo assim, se você fosse traduzir, né? Mas não. Na verdade, essa expressão significa revelar algum segredo mais uma vez, né? A gente já falou sobre isso lá na primeira expressão, mas seria revelar algum segredo que não poderia ser revelado de jeito nenhum. Então, exemplificando melhor. I let the cat out of the bag about the surprise party. Então, eu revelei o segredo, né? Eu falei demais sobre a surpresa, a festa surpresa, né? Então seria basicamente esse o uso, mas é mais uma expressão que é assim, é um pouco incomum, mas você pode sim encontrar em algum momento da sua vida. E por último, a expressão hit the books, né? Basicamente, se você for traduzir, seria bater nos livros, mas mais ou menos isso, tá? Então essa expressão ela é usada para falar que uma pessoa está estudando demais. Então ficaria I have to hit the books for my exam tomorrow, né? Então eu preciso estudar muito para o meu exame amanhã, tá? Então seria basicamente esse o significado dessa expressão. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Caso tenha ficado alguma dúvida, não esquece de deixar aqui nos comentários. E também, se você tem alguma sugestão de vídeo pra gente, também aproveita para deixar aqui embaixo. Porque como foi o pedido do Gabriel e a gente fez esse vídeo exclusivo pra você, também vamos fazer questão de fazer outros vídeos conforme os pedidos de vocês, tá? Gente, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e a gente se encontra no vídeo que vem. Bye, bye! Nossa, esse foi difícil.